Oi, amigos, meu nome é Larissa. Eu sou a Mirella. E aqui é a Gabi, e sejam bem-vindos a Unidas pela Fé. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre o medo e nós queremos começar com a seguinte frase: o maior erro que se pode cometer é o de ficar o tempo todo com medo de cometer algum. Não sei exatamente quem falou essa frase, porém estava escrito num livro que a gente guardou a página. E o que mais nos impacta dessa frase é como o medo ele é capaz de nos paralisar em diversas áreas da nossa vida. Muitas das vezes a gente deixa de viver o extraordinário de Deus porque a gente teve medo ou de vencer ou até de, na maioria das vezes, de perder. Então, nos impactou muito porque, infelizmente, é um sentimento avassalador. Eu, por exemplo, estou passando por uma fase que estou com muito medo das coisas da vida, tanto do meu lado profissional como do meu lado de relacionamentos. Eu tô sempre com muito medo do que pode acontecer, do que as pessoas podem fazer comigo, como elas podem me machucar, ou se eu vou alcançar um lugar que eu quero alcançar. E isso, querendo ou não, ao invés de nos fazer avançar, nos paralisa. Então a gente fica ansioso, a gente fica temendo, mas isso não vai nos levar a lugar nenhum, né? Pelo contrário, isso realmente vai nos atrasar cada vez mais. Sim, às vezes a gente fica tão paralisado no medo, isso fica tanto dentro da gente que a gente simplesmente para, sabe? No final você nem consegue chegar lá pra saber se realmente o seu medo vai se concretizar. Então isso faz com que a gente deixe de viver muitas coisas. Fora que essa questão de por a gente paralisar, a gente acha que aquilo ali vai resolver o nosso problema naquela hora. Talvez resolva a curto prazo, porque você vai decidir o quê? Não pensar em mais nada, ou não agir, não enfrentar esse medo, não se arriscar. Mas a longo prazo, isso só vai fazer com que você concretize aquilo que você teve medo, porque se você não avança pro seu objetivo, você não sai do lugar. Então, quando a gente fala sobre o medo paralisando, é um lugar muito perigoso de se estar. Como eu disse, eu tô passando por essa fase. E aí o momento é confiar em Deus, né? Confiar no que Ele tem pra gente, nos planos e nas fases que Ele tem e acreditar no processo da vida. Porque embora a gente tenha medo do meio do caminho, Ele que vai fazer a gente chegar lá. E na verdade eu acho que a vida é um constante meio do caminho, né? Porque a gente chega lá, mas a gente tem que continuar avançando. A gente não vai chegar num final perfeito. Eu, Mirella, também já estive muito nesse lugar de estar passando por uns momentos com muito medo, com muita insegurança, com muita incerteza do futuro. E automaticamente, né, isso vai trazendo ansiedade, você vai ficando muito paralisado. E eu lembro que eu rezava todo dia pra Deus, sabe? Eu pedia ajuda pra Ele, realmente, pra ser corajosa, pra enfrentar os meus dilemas, pra enfrentar o que fosse que eu precisasse enfrentar, porque é isso, né? A gente precisa passar pelos processos da vida. Ainda mais que tem coisas que a gente não tem pra onde fugir, a gente precisa passar, às vezes é necessário pra gente trazer um aprendizado. Então eu fui muito falando com Deus e confiando e rezando. E com certeza, né? Tinha dias que era muito pior, que, tipo, eu ficava com muito medo e tinha dias que eram mais tranquilos. E eu acredito que foi assim que eu fui saindo, né? Nesse lugar de medo, com muita fé, acreditando que no final tudo ia dar certo. De uma maneira ou outra, eu acreditava que ia dar bom. E eu acho que esse é o principal objetivo mesmo nesses momentos, é estar conversando com Deus, porque ainda que não tenha resolvido de imediato, toda vez eu pedia, todo dia eu pedia um pouquinho de força. Então, ainda que eu não tenha melhorado 100%, não tenha mudado todas as coisas que se passam na minha cabeça, todas as inseguranças do meu coração, Deus ele vai nos ajustando, ele vai nos criando cada vez mais, fazendo com que a gente crie cada vez mais força. Então, se eu comecei o dia muito, muito ansiosa, com muito medo, sem coragem alguma, sem vontade de levantar da cama, no dia 5 eu já tava 1000 vezes melhor, ainda que não tenha chegado lá num pico de super autoconfiança, fé, esperança, eu estava melhor do que antes, sabe? Então esse processo de você confiar em Deus e confiar que se todos os dias você pedir, você se aproximar dele, você confiar no que ele tem pra sua vida, as coisas elas vão melhorando aos pouquinhos, sabe? Não vai ser fácil, você vai querer desistir. Eu vou falar pra vocês que teve dias que, inclusive, eu questionei a espiritualidade, eu questionei a minha fé, porque eu não conseguia entender o contexto da minha vida. Mas na maioria das vezes é a gente que não quer mudar, sabe? É a gente que não quer sair do lugar. É a gente que decide ficar paralisada, sabe? Não é só a questão da oração, é você também tomar coragem. Então, todas as vezes que você for orar nesses momentos de medo, não pede só força, pede coragem também.
para mesmo que você esteja amedrontado, mesmo que você esteja num pico de ansiedade absurdo, você ainda consiga, né, criar uma mentalidade pra você, enfim, fazer alguma coisa por você mesmo, sabe? E a gente precisa entender também que o medo ele faz parte da nossa vida. Todo mundo, né? Acho que qualquer pessoa não quer fracassar, a gente não quer errar, a gente não quer se magoar. Então o medo ele vem de um lugar também que a gente pode se proteger e também melhorar em algumas coisas. Porque o medo pode vir de um lugar que sim, talvez eu não seja bom em alguma coisa e eu tenho medo de fazer essa coisa. Então existem vários tipos de medo que a gente precisa administrar e entender. E é importante que a gente crie esse hábito de arriscar, né? E enfrentar. A gente estava conversando antes de gravar o podcast, a Mirella mesmo veio com o assunto que o medo ele não existe só nesses aspectos grandiosos da vida, né? De futuro, de relacionamento e coisas do tipo. Ele também vem em coisas do dia a dia, às vezes de falar em público. A Mirella deu o exemplo de que muitas pessoas não usam o transporte público. E aí, quando usam pela primeira vez, tem medo, né? Por conta de todos esses... as questões do dia a dia mesmo, rotineiras. Mas quando você se propõe a fazer aquilo, a você enfrentar, as coisas elas vão melhorando. Então não tem como você deixar de ter medo de algo que você nunca tentou, sabe? Nunca se arriscou em fazer. Então pode ser um papo meio coach, mas querendo ou não é você também tentando se impulsionar pra fora disso. E é isso, gente. A gente vai finalizando por aqui. E eu trago pra vocês um versículo que eu gosto muito, né? Todas nós. E a gente acha ele muito importante pra gente pensar nesses momentos de medo, de nervosismo, de ansiedade. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Então que a gente tente realmente levar todas essas reflexões para nossa vida, esse versículo, que a gente entenda que as coisas elas vão se encaixando, que Deus vai mostrando os caminhos e que a gente precisa estar em constante relacionamento com Ele para poder entender e levar as fases e contextos da vida com mais sabedoria. E esperamos vocês aqui toda segunda-feira às 13 horas. A gente está aqui no Spotify e em outras plataformas digitais, você pode encontrar aqui na descrição. E também o nosso e-mail, caso você queira contar a sua história ou deixar alguma ideia de episódio, a gente aceita super sugestões. E não esqueça também de compartilhar com um amigo e avaliar o nosso podcast. Um beijo e fiquem com Deus!